Aí, começou. Bom dia, mais uma manhã aqui para orientação de estudos, programa Descodificadas 32 hoje, né, Rafa? Sim, E eu tô vendo aí, nós vamos de funções hoje, é isso? vamos. Então tá bem. Então eu vou deixar vocês aí com um assunto. Beijo, bom final de semana. Rafa. Tá bom. Pri, essa transcrição, ela fica mesmo? Acho que fica, né? Tá. Ela é automática. Se você clicar no chat, Eu só porque fiz. Porque a hora que você ativa, ela já aparece, entendeu? Mas aí se tirar, não tem nenhum problema. Isso. Tá bom, vou Viu? compartilhar de novo aqui. Hã? Isso, É que compartilhando eu não vejo. o chat. Ah, então, É, por isso que o microfone está ativado, né? Se for uma coisa muito emergência, né, Rafa? As meninas podem, sim, podem chamar, é que eu não vou estar vendo vocês falarem nada ali. tá bom? Tá bom, então. Vai lá, Então, Pri. Beijo. beijinho. Então, bom dia, gurias. Tem um café aqui, né, pra gente se animar na sexta-feira de manhã. E vamos lá para um conceito bem importante, que é funções, que são as funções, né? Ah, depois, quando vocês começarem a trabalhar com JavaScript, vocês vão ver que o código vira praticamente todo em função, né? E por que que vira? Então, uma função é um bloco de código que resolve um dado problema específico, possui um nome associado e que pode ser chamado quando necessário e quantas vezes for preciso. Então, o legal de tu fazer uma função, que ela vai ser um trecho de código independente, que ela vai ser executada quando a gente chamar ela no código. Quando a gente deixar de chamar ela também, ela não vai interferir no site, né? Na estrutura do site, ela só vai deixar de ser executada, né? E legal também que a gente, sei lá, pensa assim, tu desenvolveu uma função ali com uma lógica bem complicada, né? Para resolver um determinado problema lá. Quando tu for criar outro site e tiver aquela mesma funcionalidade que tu desenvolveu, tranquilamente tu pode vir pegar essa função e reutilizá-la, né? Então é bem interessante o conceito de funções nesse sentido. Fica mais fácil também da gente achar erros, né? Como são trechos de códigos independentes, né? São pedaços de códigos independentes que a gente vai chamar pelo nome, fica fácil também de fazer correções no código, né? E porque a gente vai dividir o programa em funcionalidades, então se eu estou com um problema em apenas uma funcionalidade, eu posso ir diretamente naquela função que faz aquela funcionalidade e procurar pelo erro, né? Tentar resolver. Não vai ser um todo assim para eu precisar estar olhando qual o problema. Eu vou especificamente naquele problema, né? Naquela parte do código. E também porque às vezes quando a gente se depara com um problema, né? Um problema eu digo porque quando a gente faz um programa, né? No caso aqui a gente está trabalhando com site, mas a gente faz mini programinhas, né, para fazer algumas coisas funcionarem nos sites. É para resolver alguma coisa, né, para resolver algum problema. Não é que eu falo problema, mas não é bem um problema, né? É para executar uma determinada tarefa. Fica mais legal falar assim, né? Então, se eu pensar nessa tarefa de uma forma geral, se for uma tarefa grande, às vezes fica muito difícil de desenvolver a lógica. Separando essa tarefa em pequenos pedaços, ela se torna mais fácil, né? Mais fácil de enxergar e mais fácil de desenvolver. Aí a gente tem o conceito de modularização. Então, a modularização ou componentização é um mecanismo que permite que o sistema de software seja dividido em partes que interagem entre si. Tais partes são chamadas de módulos. A modularização nos permite escrever programas mais legíveis, mais fáceis de manter e reusar e muitas vezes com melhor desempenho. Então, o conceito as funções vieram deste conceito, né, da modularização. Em JavaScript, a modularização é feita geralmente através da criação e do uso de funções, pois são estruturas de códigos, né, que permitem que o usuário organize seus programas em partes menores e mais simples, né, como eu estava falando antes. Então, vamos lá.
A gente aqui na trilha 2, a gente vê um conceito geral sobre funções, né? O aprendizado do JavaScript e o desenvolvimento da lógica é feito na trilha 3. Na trilha 3, a gente deixa um pouquinho de lado a parte visual do site, né? Que é o que vocês estão fazendo na 1 e na 2, e se dedica um pouco mais à lógica, né? Ao desenvolvimento da lógica. Porque depois que tu aprende a lógica, qualquer linguagem vai se tornar mais fácil de aprender, né? Até o desenvolvimento do site, depois na disposição das coisas, com uma lógica bem definida, fica mais fácil de criar, tá? Então, a gente vai ver alguns conceitos aqui e depois a gente vai aprofundar isso lá na trilha 3. Então, uma função é um conjunto de instruções que recebem entradas, que fazem alguns cálculos específicos e produzem saídas. Saída. Basicamente, uma função é um conjunto de instruções que executam alguma tarefa ou algum cálculo e em seguida retornam o resultado ao usuário. Por exemplo, cálculo de uma soma, cálculo de uma média, ah, comparação de nomes, por exemplo, né? Comparação de valores, se são maiores, menores, iguais, né? Se algum trecho de código precisa se repetir, né? Claro que aí dentro do JavaScript, dentro das funções, vão entrar muitos outros conceitos, né, que a gente vai ver mais adiante. Por que usar, né? Como eu falei lá no início, a gente reaproveita o código, modularizar um programa em partes menores, né? Para modularizar um programa em partes menores, para executar uma tarefa que é frequentemente solicitada, né? Às vezes tu tem no teu site alguma coisa que se repete várias vezes, né? Sei lá. E aí, ao invés de tu desenvolver a lógica toda vez que tu precisa executar, tu já tem pronto, né? Só vai chamar a função que já tem esse código pronto, criado. Aumenta a legibilidade e manutenibilidade do programa. Então, fica mais fácil de enxergar as partes, né? Do código, as partes das tarefas, né? Essa é a palavra bonita que eu ia usar, mas se tu tiver várias tarefinhas ali, né, fica mais fácil de tu ir numa específica, porque a função vai ter um nome, então tu sabe que ali vai estar a lógica de determinada solução. Quebrar grandes problemas em pequenos problemas, né, que nem eu falei antes, às vezes a gente olhando para uma tarefa muito grande, a gente pode achar que nem consegue resolver, né. Acho muito complexa, mas se a gente pegar essa tarefa e dividir em partes menores, fica mais fácil de enxergar e de resolver. A organização, o código fica melhor organizado e, portanto, mais fácil de ser mantido, né? Então, com as funções, a gente também consegue organizar melhor, né? Como vai estar tudo separadinho, a gente consegue organizar melhor usando funções. As declarações das funções. A gente tem algumas formas de declarar essas funções, né? Ah, todas elas vão executar uma tarefa, mas a gente pode declarar elas de formas diferentes. Então, a declaração de uma função consiste em uma palavra-chave, que é a function, o nome da função ou seu identificador seguido de parênteses, o corpo da função ou bloco de instruções necessárias para desempenhar uma tarefa, delimitado por chaves, né? Eu vou agrupar essas instruções relacionadas a uma função dentro de chaves. E, e aí, esses tipos, né? Quais são esses tipos? Eu tenho a declaração, a maneira primitiva, né? A maneira mais simples de se declarar uma função, que é usando as declarações a partir da palavra function. Então, a estrutura geral de uma função seria essa: a palavra reservada function, o nome dessa função, uns parênteses, né, onde eu vou colocar parâmetros ou não, a gente já vai ver o que é isso em seguida,
e o bloco de comando, né, as instruções que vão ser relacionadas a esta função dentro de chaves. Então, por exemplo, eu tenho uma função bem simples aqui, chamada olá, que não recebe nenhum parâmetro, não recebe nenhum valor externo, e que o que ela faz, né? O que essa função vai executar? Lá no console, né? Não no site, no caso, lá no console. No JavaScript, a gente, quando quer mostrar alguma coisa no console, a gente escreve console.log e ela vai mostrar o lá. Então, quando eu chamar essa função, a gente vai ver em seguida que para a função ser executada, eu preciso chamá-la, né? Eu posso ter ela criada no código, tudo, mas se eu não chamá-la, ela não vai ser executada. Então, só executa se chamar. E como é que eu chamo a função? Pelo nome dela. Então, aqui eu estou chamando olá. A gente também tem, também podemos definir parâmetros opcionais separados por vírgula, né? Que nem eu falei antes lá dos parâmetros. Então, da mesma forma, eu vou ter a palavra reservada function, o nome dela, o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Esses parâmetros vão receber valores externos para executar alguma coisa que tiver entre chaves. Então, por exemplo, o mesmo exemplo anterior, a function lá com um parâmetro nome, né? E aí, lá no console, eu vou mostrar olá, vírgula, esse nome que foi passado para ela. Então, ela mostraria lá na tela, olá, Matheus. Aliás, chamando a função olá, né? Ela mostraria um Matheus, o nome que foi passado para ela. Depois a gente tem as expressões e declarações, a function expression, a função de expressão. Então, as expressões e declarações são muito parecidas, né? A diferença é que uma função de expressão pode ser usada como qualquer expressão em JavaScript. Ela, no caso, ela é armazenada em uma variável. Aí, ao invés de chamar a função, eu uso essa variável que contém essa função. Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra reservada const, né, de constante, o nome da variável, que recebe uma função com 2 parâmetros e um bloco de código. Então, uma das sutis diferenças é que ela está sendo atribuída a uma variável, onde não definimos o nome da função, e sim o nome da variável que irá referenciar a mesma. Notem que aqui essa função ela não tem nome, né, como a anterior. A anterior a gente dizia function olá, olá era o nome da função. Aqui a gente está usando essa função atribuída a uma variável, né? Então, para usar essa função, eu uso a variável. Não chamo a função lá como eu chamava na anterior. Depois eu tenho as arrow functions, que são as funções de seta, né? Então, a criação das funções de flecha, seta, arrow é seta, né? Ou flecha. Então, as funções de flecha, a criação das funções de flecha é facilitar a criação e utilização de funções em JavaScript. Ela reduz bastante a quantidade de escrita, né? Ou seja, elas permitem a criação de funções de forma resumida. Então, também essa arrow function vai armazenar uma variável, né? E ao invés de eu ter a palavra reservada function, eu vou ter a arrow aqui, né? Que é a flechinha, para indicar qual vai ser o bloco de comando que vai ser executado para essa função. Em outras palavras, a arrow function são simplificações para as funções de expressão, né, que a gente viu anteriormente. Caso o corpo da arrow function tenha apenas uma linha, podemos omitir a declaração das chaves. Então, se eu tiver só uma linha na função, eu não preciso usar o bloco de chaves, que ela vai executar tudo que tiver depois da seta naquela mesma linha. Então, seguindo o princípio que o corpo tem apenas uma linha, também não precisamos utilizar o return. Podemos removê-lo, pois a primeira linha será executada e retornada automaticamente. As funções a gente precisa retornar, elas retornam um valor, né? Como é que elas retornam um valor? A partir
da palavra reservada return, né? Que é um método de retorno que é usado nas funções. A arrow function, se ela tiver apenas uma linha, como nesse exemplo aqui, ela não precisa do return, ela vai retornar automaticamente o resultado do cálculo que ela fez. Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, uma função, uma variável chamada número aleatório, meio enrolado hoje, número aleatório, que recebe uma função, e essa função executa um match random, que é uma função que gera números aleatórios, né? Aqui está tudo sem parâmetros, só para mostrar a estrutura, né? Eu posso escrever essa mesma função de uma forma mais resumida usando a arrow function, né? Do mesmo jeito, vou declarar o nome da função e não preciso da palavra function, né? Só uso os parênteses. E logo em seguida, depois da seta, o que essa função vai executar? Ela vai executar e retornar, né? Não precisa usar a palavra reservada return. Aqui embaixo é a mesma coisa, com parâmetros, né? Aqui tem uma função, aqui é o modo primitivo, né? Uma função com o nome dela, chamada nome completo, onde ela recebe como parâmetro o nome e o sobrenome. E só retorna esse nome e esse sobrenome. Quando se usa esse cifrão na frente do JavaScript, talvez vocês vejam isso aí por aí, já mostra o conteúdo direto da variável, tá? Então já retorna o nome e o sobrenome dela direto. Isso que a gente chama de interpolação. Outra coisa também interessante das funções é que quando a gente coloca o nome delas, a gente usa a técnica camel case. O que é isso? Letras maiúsculas e minúsculas junto. E elas fazem diferença. Se tu declarar uma função com tudo minúsculo e escrever ela com uma letra maiúscula, ela não vai ser reconhecida, né? Tem que escrever exatamente como tu declarou. Por que a gente faz assim? Porque se a gente colocar nomes separados, por exemplo, nome, espaço completo, vai dar erro porque ele vai achar que a função tem dois nomes, né? Então, o que eu posso fazer? Escrever nome, underline, completo, nome em hífen completo, mas a forma mais utilizada nas linguagens é escrever tudo junto, só que a segunda palavra começando com letra maiúscula, para separar, tá? Então, essa mesma função primitiva aqui pode ser escrita com a arrow function, né, de uma forma mais resumida, tudo em uma linha só, né, armazenando uma variável, usando a seta e o que ela vai executar. Depois que a gente acostuma usar aqui tinha setas. Depois que a gente acostuma usar a arrow function, fica mais simples a escrita, né? No início, a gente usa mais a forma primitiva porque parece, impressão minha, né, em particular, que a gente entende melhor a lógica de escrevendo a função assim, né? Aí depois que tu tem um pouco mais de prática, tu começa a te adaptar com a arrow function. As duas vão fazer a mesma coisa, né? A diferença é que reduz a escrita. Comparando a arrow function com as outras funções, podemos perceber vários benefícios, né? Então, depois que a gente aprende a usar ela pode ser escrita apenas em uma linha de código, sem a palavra reservada, né? Function. Por que eu falo reservada? Porque é uma palavra reservada da linguagem. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que no JavaScript e no HTML também, quando a gente escreve uma palavra que é da estrutura, né? No caso, function da linguagem JavaScript, eu não posso usar essa palavra como variável, por exemplo, como nome de variável, porque ele não vai aceitar, porque essas palavras, elas são reservadas porque elas já têm alguma funcionalidade dentro da linguagem, então eu não posso dar elas para outras funções, a não ser as que elas já são destinadas, né? Eu não posso criar uma const function, por exemplo, lá na função de seta, né? Porque function já é a palavra reservada do JavaScript que define as funções. E assim por diante, né? Por isso que elas ficam de outras cores na linguagem. Sem a palavra return, né?
Então, se eu escrever tudo em uma linha só, eu não preciso usar a palavra return. Sem o uso de chaves, quando tiver apenas uma linha. Aliás, a Arrow, ela não usa a palavra return, porque ela já retorna automaticamente o valor. E sem o uso de chaves, quando tiver apenas uma linha de comando, né? Quando a gente conseguir escrever tudo em uma linha só, a gente não precisa abrir chave e fechar chave. Se a gente tiver mais de uma linha, né? Mais de uma linha de comando dentro da função, mesmo sendo de seta, a gente precisa usar as chaves, que definem onde começa os comandos das funções e onde irão terminar, né? Se tiver mais de um. Depois a gente tem a função construtora. As funções construtoras são declaradas e definidas como qualquer outra expressão ou declaração. O jeito de se usar é o mesmo, a diferença está mais no caso de uso e o que ela retorna. Uma pequena observação é que normalmente o nome de funções construtoras começa com a primeira letra maiúscula. Essa estrutura de funções construtoras a gente usa na orientação a objetos. Se vocês forem dar uma olhada lá na orientação a objetos, a gente tem essa estrutura usando this e criando dessa forma. É um pouco diferente, vai executar a mesma coisa, mas é para orientação a objetos. Quando a gente faz a criação de classes, né, a criação de objetos, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, se quiserem dar uma olhada, porque o JavaScript também, a gente consegue programar no JavaScript também orientado a objetos. A orientação a objetos é um paradigma novo, novo não, diferente, né, do que a gente está usando, do que a gente usa tradicionalmente, né, no JavaScript. Então, é uma forma, como é que eu posso dizer para vocês, mais segura da gente usar os dados na orientação a objetos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função pessoa, começando com letra maiúscula, que recebe um parâmetro, e aí a gente cria uma variável com o mesmo nome, com esse this aqui, que faz referência a esta função que vai receber o nome. É mais ou menos isso, tá, beleza? E aí, quando a gente for usar, para usar essa função, eu tenho que criar uma variável e criar uma instância dessa classe. E aí eu vou começar a falar muitas coisas diferentes aqui, né? Mas assim, se vocês forem dar uma olhada na orientação a objetos, vocês vão se deparar com isso. Então, aqui, por exemplo, eu estou usando outra palavra reservada que é o new pessoa. Então, seria como criar uma cópia daquela função para usar. Tá? Essa seria a função construtora. E na orientação a objetos, a gente, quando cria classes, a gente usa essa estrutura também. Não sei se vocês já ouviram falar. No exemplo, estamos criando um novo objeto pessoa com a propriedade nome. Quando utilizamos a palavra reservada new para invocar uma função, o JavaScript, por baixo dos panos, cria automaticamente um novo objeto para nós. Esse objeto pode ser referenciado através do this. Então, quando realizamos this.nome, que recebe nome, estamos adicionando uma nova propriedade chamada nome para o objeto recém-criado, onde o valor da propriedade será o valor informado no parâmetro da função. Então, a orientação a objetos, ela faz uma volta maior, vamos dizer assim. É uma forma diferente, né, de a gente poder usar os dados também. Eu não quero confundir vocês com isso, né, porque a gente vai ficar mais lá nas tradicionais, né, nas formas tradicionais. Mas a orientação a objetos é bem legal, né, de se estudar também. As chamadas das funções, né, como eu falei para vocês, quando a gente cria uma função, para usar ela, a gente precisa chamá-la. Então, para que o código dentro de uma função seja executado, é necessário realizar o processo de chamar a função. Então, por exemplo, eu tenho a função saudação, que vai mostrar lá no console um olá. Aqui eu posso ter a alert também, né? Eu posso ter qualquer outra coisa aqui dentro. E aí, para usar ela no meu código, para chamar ela, né? Eu vou usar o nome dela e os parênteses. E ela vai executar, tiver dentro dela lá. Uma característica interessante do JavaScript é a possibilidade de realizar chamadas de função antes da efetiva declaração dessa mesma função. Então, de repente, tu está criando o código lá
e já ir prevendo as possíveis funções que tu vai usar nesse teu código. E já pode ir dando nome para essas funções, né? Daí depois tu só desenvolve elas abaixo das chamadas, vamos dizer assim. No JavaScript ele consegue chamar e procurar pela função, né? Não necessariamente a gente precisa criar a função e depois chamar. A gente pode criar, pode chamar antes e depois escrever ela que ela vai ser encontrada. Os parâmetros, né, que eu comentei lá antes também. Então, quando estamos declarando uma função, podemos especificar parâmetros. Parâmetros permitem que funções aceitem entradas e manipulem essas entradas para desempenhar alguma tarefa, né? Elas vão receber valores externos para executar, né, a função que elas têm. Uma função tem uma função, né? É redundante, mas é isso mesmo. Então, usamos parâmetros para definir qual a informação deve ser passada para a função quando ela é chamada. Então, por exemplo, aqui, quando eu calcular a área, vai ser passado para ela um comprimento e uma altura. E ela vai executar o cálculo e vai devolver o resultado. Então, os valores que são passados para uma função quando ela é chamada são chamados de argumentos. Argumentos podem ser passados como valores ou como variáveis. Então, por exemplo, aqui eu tenho a função calcular área, que vai receber, aqui eu estou chamando a função e passando o valor 10 e 6. Estou passando para quem? O 10 para o comprimento e o 6 para a altura. Vai ser sempre nessa ordem, né? Não posso colocar menos de um valor. Se eu colocar menos de um valor, o outro vai ficar vazio, nulo. E se eu colocar mais de um valor, vai dar erro, porque como só tem duas caixinhas para receber valores, eu não posso passar 3 valores para duas, né? Tenho que passar 2 valores, uma para cada lugar, então. E sempre vai ser na mesma ordem. Comprimento, altura, 10 para comprimento, 6 para altura. Se eu tivesse altura e comprimento, seria 10 para altura e 6 para comprimento, e assim por diante, tá? Sempre nessa ordem. Então, eu chamo a função com os valores como argumentos, né, que eu vou passar. Aqui também eu tenho outras variáveis, né? Eu também posso passar através de variáveis, né? Então, aqui eu estou passando com valores, de forma direta, ou também posso passar esses valores através de variáveis. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a variável comprimento de retângulo, que recebe 5, e a altura do retângulo, que recebe 6. E lá no calcular a área, quando eu chamar a função, ao invés de passar os valores, eu posso passar as variáveis com esses valores, tá? Então, a gente pode fazer dessas duas formas. Parâmetro padrão ou pré-definido. Eles permitem que parâmetros regulares sejam inicializados com valores iniciais, caso undefined. Caso eu não passe nenhum valor para a função, né? Ou caso falte algum valor. Ou nenhum valor seja, caso seja undefined ou nenhum valor passado. Então, eu posso já pré-definir um valor para essa função, né? Para ela não ficar vazia, eu já posso definir que se nada for passado, ela vai mostrar alguma coisa, quando ela for chamada. Quando ela for chamada. Então, eu só vou colocar o parâmetro recebendo algum valor na descrição dela. Então, eu já posso prever, né, que nada pode ser passado, e para não ficar em branco, eu passo um pré-valor para ela. Um valor pré-definido para ela. A declaração return finaliza a execução de uma função e especifica os valores que devem ser retornados para onde a função foi chamada. Então, o return, ele retorna o valor atribuído à variável área, no caso, né, e encerra a execução da função. Então, essa função aqui foi chamada, foi passado 2 valores para ela, o 10 e o 6, ela foi executada, e esse return, né, quando usa, vai devolver para quem chamou lá para o código o valor deste cálculo. Tá? Então, vai para ela, executa e retorna o valor. Aí a gente tem funções auxiliares. As funções, a gente pode fazer muitas coisas com as funções. A gente pode ter uma função que chama outra função, que chama outra função, e assim por diante, né? Dependendo da lógica
mirabolante ali que tu vai criar. Então, as auxiliares são funções que são chamadas dentro de outras funções. Podemos usar o valor de retorno de uma função dentro de outra função. Então, as funções auxiliares podem ajudar a quebrar tarefas grandes e complexas em tarefas menores e mais simples. Por exemplo, a fórmula de conversão para Fahrenheit, né, de Fahrenheit para Celsius, ou vice-versa. Então, aqui eu vou partir, né, esse cálculo. Então, eu vou ter uma primeira função chamada multiplica por 9 quintos, onde vai retornar um número vezes 9 dividido por 5. E aí, depois, a função para converter para Fahrenheit, ela vai receber um valor em Celsius, vai pegar o valor lá da multiplica por 9 quintos, que eu já fiz antes, e somar com mais 32. Né? Então, nesse caso do return aqui, eu já tenho o primeiro cálculo pronto, e aí só faltava lá na fórmula, né, somar com mais 32. Então, eu posso fazer essas quebras, né, de tarefas. Posso criar funções dentro delas mesmas para ir dividindo o cálculo, né, e dividindo a lógica. Depois eu tenho a expressão de função. Então, permite criar função anônima, que não tem nenhum nome de função, que é a principal diferença entre expressão de função e declaração de função. Para invocar uma expressão de função, basta escrever o nome da variável a qual foi armazenada, seguindo dos argumentos envoltos por parênteses. Então, também, quando eu tenho uma função sem nome, né, quando ela é usada como função de expressão, a gente também chama ela de função anônima. Então, por exemplo, aqui tem uma variável chamada fim de semana, que vai receber uma função que recebe como parâmetro um dia da semana. Aí tem os comandos condicionais que a gente também vai ver logo em seguida, né? Porque às vezes a gente tem códigos e a gente precisa escolher coisas, né? Decidir. Então, na decisão, ser isso ou aquilo, se não, ser isso ou aquilo, né? A gente pode encadear várias tomadas de decisões. Essas tomadas de decisões são feitas pelo comando if, que a gente vai ver numa próxima mentoria, tá? Mas aqui só, por exemplo, se o dia que foi passado por essa função for igual a sábado, a gente tem os operadores aqui que também a gente vai ver que quando são 3 iguais, tudo tem que ser igual, o tipo, ah, o tipo de dado, ah, as duas variáveis, o valor das duas variáveis tem que ser exatamente iguais, tá? Não é só o igual que a gente já viu que existe também. Aqui tem, eu esqueci, eu tô enrolando vocês aqui, mas eu esqueci o que tem que ser exatamente igual. É para não falar bobagem, vamos pensar assim que tem que ser tudo igual. Em outro momento eu falo para vocês o que os três iguais significam, mas é um operador de comparação que os dados deste lado têm que ser exatamente igual ao do outro lado para validar a condição, né? Para isso aqui ser verdade. Então, se o dia for igual a sábado ou o dia for igual a domingo, esse aqui também é um operador, ou, a gente vai dar uma olhada nos operadores também, não se preocupem. Então, se tudo isso aqui for verdade, vai retornar verdadeiro, se não, vai retornar falso. Tá? E vai mostrar quando for chamado, né? Segunda-feira. Eu não quero entrar em detalhes no comando if aqui, que a gente vai ver depois. Aí vai ficar repetitivo, né? Mas é um comando de decisão, de tomada de decisão, onde o código vai escolher uma coisa ou outra, né, para mostrar para o usuário. Aí a gente tem alguns exemplos de tipos de declarações. Então, a function, say hello world, então retornando hello world, como expressão, say hello world 2, né, retornando também hello world, aqui sem o nome da função, né? A função de expressão a gente armazena numa variável. E como é que eu chamo elas, né? Ah, e aqui uma arrow function também, say hello world 3, né? Mostrando say hello world. As três vão ser chamadas da mesma forma, e a saída das três também vão mostrar a mesma coisa.
tá? Aí o programador vai decidir como usar, né? Qual das formas se adapta melhor e qual das formas vai se adaptar melhor, enfim, qual vai querer usar, tá? A Arrow economiza muito a questão da escrita do código, né? Então, depois que vocês já pegarem uma prática, vocês vão ver que a Arrow vai se tornar a melhor opção. Vocês vão preferir usar a Arrow Function. E aí, alguns links aqui para vocês darem uma olhada nesses assuntos que a gente falou hoje, né? Aprofundando o assunto. E aí eu quero mostrar aí, daí você vai encontrar as implementações, conteúdos lá na plataforma, lá no mundo, né? Até se vocês tiverem uma tarefa, alguma coisa que vocês modificaram, me avisem, preferência pelo fórum, que eu enxergo mais rápido do que lá principalmente se eu já corrigi a tarefa, né? Sei lá, vocês fizeram uma tarefa e querem melhorar ela com alguma coisa que vocês aprenderam nova. O link já vai estar lá, por exemplo. Então, vocês vão alterar só lá no GitHub. Se vocês fizerem alguma alteração, né, mandem pelo fórum, não na tarefa que eu não abro todas de novo, né, que eu já avaliei. Então, lá no fórum eu vou ver, ó, Rafa, eu fiz uma alteração na tarefa tal lá, por exemplo, tá? Se quiserem. E sigam lá nas suas redes. Aí eu vou mostrar um código para vocês, de como a gente usa como é que a gente faz essas funções, né? Como a gente usa ela. Na semana passada a gente viu os eventos, né? Lembram? O evento do mouse, né? O on-click lá e tal. Então, agora que a gente começar a usar o JavaScript, a gente usa muitos eventos para executar funções, né? Para chamar essas funções, principalmente em botões, né? Por exemplo, aqui o botão, quando ele receber um clique, né? Ele vai chamar a função calcular média. Vou mostrar o código para vocês entenderem aqui. Então, por exemplo, aquele botão lá do código é esse aqui do cantinho. Quando clicar nele, aqui a nota final é nora não, porque eu não informei nenhum valor aqui, né? Então, quando esse botão for clicado, ele vai chamar essa função e vai executá-la. Essa função está onde? Está no meu arquivo JavaScript, né? Que está aqui embaixo. Desculpa. Da mesma forma que vocês faziam com CSS, né? Colocando ele num arquivo separado, a gente também costuma colocar o JavaScript em um arquivo separado quando o código é muito grande, né? Aliás, quando o código é pequeno também, como o CSS, né? A gente cria num arquivo separado e chama ele no HTML para usar. O JavaScript vai ser da mesma forma. Eu vou criar um arquivo separado, vou colocar o código do JavaScript nele, né, nesse arquivo, e depois lá no HTML eu vou usar a tag script para chamar esse arquivo. Então, aqui nesse script, eu estou procurando pelo index.js, que tem o código que vai resolver, né? Que vai ter o código dessa função que está sendo chamada aqui no HTML. Então, vai ser sempre assim. Se eu não quiser criar arquivo separado, eu vou abrir o script, né? Vou usar o script aqui mesmo. Posso usar mais de um, tá? Não tem problema. Vou escrever um script aqui e vou criar minha function direto aqui, tá? Aqui ela já me sugeriu uma calcular média. Eu estou usando uma extensão aqui que ela tenta ajudar a gente, né? Ela dá sugestões de código para gente. Então, eu vou definir minha função aqui, né? E vai funcionar tranquilamente, tá? Não tem problema. Mas a melhor forma é criar um arquivo externo e colocar um código lá. O que esse código faz, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Aqui eu tinha outros botões para essas outras funcionalidades aqui, mas isso aqui em outro momento eu mostro para vocês. Mas olha só, eu posso tirar aqui também para mostrar. Eu posso ter no mesmo código, né, vários
vários arquivos separados de JavaScript e cada um executando alguma coisa. Por exemplo, aqui eu criei botões, né, que vão ter uma funcionalidade. Essa funcionalidade está onde? Em funções. Então, por exemplo, no momento que eu clico num, eu vou chamar só aquela função específica, né? Aqui só para calcular a média, aqui só para calcular o maior, aqui só para ver a idade, né? Digite a sua idade. Por exemplo, 3, você tem menos de 18 anos. É que esses outros códigos aqui eu usei para mostrar outras coisas, né? Mais adiante. Mas o que eu quero dizer assim, que a gente pode ter várias funcionalidades, né? ah, separadas, né, de forma separada. Então, se a minha média não está funcionando bem aqui, qual é o problema? O problema vai estar só na minha função do cálculo da média, né? Que é esse aqui. Então, eu só venho nesse código aqui e mexo nesse código aqui. Como estava antes, eu também posso querer tirar essas funcionalidades aqui, né? Não quero essas funcionalidades do meu site, só quero o cálculo da média, ah, com esse botãozinho aqui do lado. Ó, tranquilamente, eu fui lá, tirei os botões, meu programa continua funcionando bonitinho, só com a funcionalidade da média. Tá? Aqui eu tenho que informar valores, né, para fazer um cálculo aqui, por média de 3 valores. Então, a nota final é 3,67, por exemplo. Como é que a gente usa o JavaScript, então, né? Então, no HTML é isso. Eu vou definir a aparência ali, como vocês já estavam acostumados a fazer, né? Um H2 lá, mandando a mensagem e tal. E aqui eu tô criando os labels, né? O nome dos botões. E criando um input logo em seguida para receber esses valores. Como é do tipo number, vai aparecer aquela setinha do lado aqui, para a gente escrever. Mas eu posso também vir aqui e digitar um valor diretamente, né? Eu não preciso ficar na setinha ali. Setinha seria só para auxiliar. Ah, então, tenho 3 inputs, né? Que são onde a pessoa vai digitar os 3 valores. Cada input tem um ID, né? A gente vai... Porque assim, como é que eu vou pegar aquele valor que a pessoa digitou lá no HTML? Como é que eu vou usar aquele valor lá? Como é que eu vou capturar ele para o meu JavaScript, né? E como é que eu posso dizer, como é que eu digo que é exatamente aquele lugar ali, aquele valor que eu quero usar? Através dos IDs, né? Lembram quando a gente viu os seletores lá, né? Que o ID tem que ser único para cada tag, por causa disso, para eu conseguir especificar exatamente quem eu quero pegar, né? Quem eu quero afetar, quais os valores que eu quero usar. E também para onde eu quero devolver esse cálculo, né? Para onde que eu vou mostrar esse cálculo. Então, beleza, o HTML é só isso aqui. E lá no meu arquivo, né, que eu estou chamando aqui index.js, eu tenho a minha função, que calcula a média. Ela não tem parâmetros, então eu não estou passando valores diretamente para ela. Eu estou pegando os valores através do ID e colocando em variáveis. Então, aqui é a nota. Esse parsefloat é um método que converte, porque tudo que é digitado lá é string. Então, para transformar para número, eu tenho que usar um método, né? Então, aqui eu estou pegando através do document.getElementById. Esse document é o documento do site. E esse getElementById está pegando o ID, esse ID que eu defini aqui para cada input. Tá? Nota 1, nota 2, nota 3. Então, aquele ID, nota 1, ponto value. Estou pegando o valor que vai ser digitado naquele input através do seu ID. Como é que eu pego o ID? Através do método getElementById, que eu tenho que usar junto com o document, né? document.getElementById. E aí, faço o cálculo da média aqui. Então, a média, o retorno, no caso, né? Vai receber nota 1, nota 2, nota 3.
Eu tenho. Essa aqui seria para o primeiro lá. Não, esqueçam essa aqui, beleza? Agora que eu lembrei que essa aqui está com problemas. Mas serviu para usar, para mostrar aqui os get element, né? Então, não esqueçam. Esquece tudo que eu falei. Essa funciona. É que eu tinha criado outra que não estava funcionando, mas essa aqui funciona. Eu mostrei para vocês lá que calculou, né? Então, tudo que eu falei é a mesma coisa. Então, eu estou pegando elementos lá, né, do HTML através do ID, através do método ID. Estou pegando o valor, né, que foi digitado lá naquele input. E coloquei dentro de uma variável média aqui. Depois eu criei uma função média que vai receber como parâmetro, né, a nota 1, nota 2 e nota 3. E eu vou fazer o cálculo como eu faço lá na matemática. Ai, já tem só 5 minutos, ó. Então, vou fazer uma média, né, como eu fazia lá na matemática. Estou convertendo também a nota 1, nota 2 e nota 3 para inteiro aqui, para números, né? E estou fazendo o cálculo. Na nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. Esse to-fix de que é uma funçãozinha que delimita só em duas casas decimais, né? Então, 6,22, 6,53. E estou mostrando no alerta lá a nota final da média. Tá? Então, por isso que quando eu coloco os valores, né, ele faz um cálculo de uma média. Aqui deu erro de novo porque eu esqueci, não botei um valor. Tá? Então, se eu botar o valor, calcula a média. Eu sei que de repente no início isso pode ficar confuso para quem nunca viu, mas lá no material tem os exemplos, né? Lá no W3C também das funções, de como usá-las. Então, a gente vai começando devagarinho, né? Vai começando a se adaptar. Leia, assistam os vídeos que eu coloquei, tem um livro lá no material. A gente vai falar ainda bastante sobre funções, né? Porque todos os comandos que a gente vai ver em seguida, né? A gente vai colocar sempre dentro de uma função e vai chamar essa função no código. E aí é isso, gurias. Você tem alguma pergunta? Alguma coisa? Rafa, não. Tu me enrolou no final ali da classificação. Isso. Mas assim, tem outros exemplos mais simples, né? Se vocês quiserem, não devem dar uma testada para testar. E a gente vai falar de novo sobre funções, né? A gente vai ver outras funções no decorrer do JavaScript. E aí é isso, meninas. O que vocês acharam? Vocês já conheciam? Já tinham usado alguma vez? Eu conheço bem a lógica, né? Assim, já ouvi falar sobre, mas na hora de pôr na prática já é outra coisa, né, Rafa? Como eu Confunde. sempre digo, a dúvida só na hora que a gente vai fazer que aparece. Assim, você explicou perfeitamente bem, mas aí na hora que a gente vai fazer que vem aquelas dúvidas. Tá falando bem baixinho, Lídia, eu quase não te ouvi agora. Fala um pouquinho mais alto. Desculpa. Sério? Agora sim. Melhorou agora? Agora melhorou. Nossa, tava bem baixinho. Fala, fala, Rafa, fala mais baixo agora, que agora tá alto demais. Não, agora tá bom. Pode Eu falei repetir, que desculpa. eu disse que eu já tinha ouvido falar sobre o conceito, né? Assim, que Uhum. teoricamente que eu já conhecia, mas na prática é outra coisa. Né? Na prática, assim, eu nunca tinha aproveitado para usar. E que, como eu sempre digo, as dúvidas é só na hora mesmo que a gente está fazendo. Tá fazendo, é. Isso é importante porque a gente assiste muito vídeo, né? E na hora de assistir o vídeo a gente entende tudo que o cara tá falando ali, que a pessoa tá falando, né? Mas aí vai fazer sozinho, consegue? Aí que a gente Não. descobre, né? A gente descobre se entendeu ou não, se consegue fazer ou não. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir revendo a aula e já colocando em prática, que aí você vai explicando, eu vou fazendo, você vai explicando, vou indo no passo a passo ali acompanhando. Aí se surge alguma dúvida, a gente vai lá rever o material, aí se não dá certo, aí a gente apela. Isso aí. Não, mas com os Mas é assim, exemplos é ali, só na hora de fazer mesmo. o W3C ali tem exemplos também, né? Exemplos simples, acho que vocês vão entender. Assim, bem. E você explicou perfeitamente bem.
Ai, Na hora de obrigada. rever lá, eu acho Eu que me tá enrolei ali sumindo. na última, é que ali eu fiquei em dúvida. Ué, mas eu tinha escrito outro código, será que esse código? Mas funcionou lá, então deve ser esse. Que isso a gente tá... É tanta coisa, né, Rafa? Que a cabeça É, da gente fica até. Opa, peraí. a gente tava pirando às Não, vezes. mas você foi ótima. Obrigada, Como sempre. obrigada. Kátia, tranquilo? Só vocês duas Ah, hoje? foi sim. Foi? Obrigada, Rafa. JavaScript Imagina. é onde eu tenho mais dúvida, na verdade, HTML, eu sabia alguma coisa, CSS aprendi muito, eu achei que sabia, mas descobri com você que tinha muita coisa ainda para aprender. Ah, e tem Agora, muito mais ainda. Agora, JavaScript, para mim, não é que é uma novidade, eu tenho uma noção, como a Neidiana falou, mas na hora de fazer parece que não, não sai tão natural assim. E eu já programava, assim, arranhava na programação, mas eu utilizando bastante framework, Uhum, Bootstrap, então já uhum. tinha muita coisa pronta ali que, que eu só ia mais para a lógica, né? A gente Então, raiz aqui, né? A gente faz tudo na mão. Não, mas é, é que é bom saber como faz na mão e aí, sabendo como a gente faz na mão, a gente consegue usar melhor, né, as facilidades dos frameworks. sim, sim. E aí, eu tinha feito uma academia Java na empresa que eu trabalho, e aí o foco era Java, então era back-end, né? Então ele Uhum, ensinou Bootstrap e a gente não focou tanto no front-end, era muita coisa pronta para manipular poucas coisas ali. sim. Então, quando eu entrei na Descodificada, foi mesmo para entender mesmo de verdade, se é para saber se é aquilo que eu tinha entendido que se realmente é. E E aí o eu percebi que Java é mais orientação a objetos, né, que nem eu estava falando ali. sim, sim, é bem orientação a objetos e bem tipado, assim, né? Ele Bem não é tão, tipado, né? não é tão flexível assim, Por isso tem muita gente que não gosta do JavaScript, do Java, aliás, né? Que o JavaScript é uma coisa, o Java é totalmente diferente. totalmente. Mas o Java já está há mais de 20 anos, né, no mercado, então é uma linguagem bem sólida, né? Bem testada, então por isso que está aí até hoje, Sim, sim. Mas mesmo com tantos parabéns pela sua xingamentos. aula, estamos aprendendo muito. Estou muito Ai, feliz obrigada, de Kátia. aprender as coisas que eu não tinha, não sabia tão bem. Tá dando para É, fixar muita coisa, os exercícios são ótimos para fixar, para saber fazer na mão de verdade, que aí agora a gente sabe dizer que sabe fazer mesmo, né? sim, porque fez, né? É isso aí. Uhum. Então tá, gurias, um ótimo final de semana para vocês. Qualquer coisa, me escrevam lá no fórum, tá bem? Tá bom. Um beijo. Um beijo, obrigada. Bom final de Nada. semana, Beijo, bom meninas. dia, bom final Beijo. de semana para vocês. Tá bem. Tchau, tchau. Vocês Tchau, Tchau, também. tchau, tchau. tchau. Obrigada, Rafa. Tchau, Nada. Obrigada, Kátia. Rafa. Imagina. Tchau, Tchau. Lidiana. Tchau. Bom final de Tchau. semana. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.